Os 5 passos da fé vitoriosa. A Bíblia diz que cada crente recebeu uma medida de fé. Romanos capítulo 12, versículo 3. Alguns crentes, em conversa comigo, sempre confessam falta de fé. A verdade é, eles têm fé, mas talvez não a tenham desenvolvido ou falharam em liberá-la. Nesse caso, o problema real não é a falta de fé, mas é porque não a desenvolveram, não a usaram da forma correta. Neste momento, eu vou compartilhar com você esses 5 passos da fé vitoriosa para que você possa desenvolver a sua fé e conquistar a vitória que tanto precisa para a sua vida. Está escrito em Marcos capítulo 11, versículos 22 e 23. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Quer ser um vitorioso ou uma vitoriosa? Ouça quais são os 5 passos da fé vitoriosa. O primeiro passo é ter fé em Deus. Tenha fé no Todo-Poderoso. Acredite que para Deus não há impossível. Acredite que Deus tudo pode fazer. Acredite que em meio a essa situação, o Senhor pode te coroar com a vitória. Acredite que por mais que você esteja enfrentando uma situação difícil, Deus ainda pode transformar esta situação em uma situação de bênção, em uma situação de milagre, em uma situação totalmente transformada para a glória de Deus. A palavra do Senhor nos diz em Marcos capítulo 11, versículo 22. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. A nossa fé tem que estar só em Deus, no Deus que tudo pode, no Deus Criador, no Deus maravilhoso, no Deus único, no Deus soberano, no Deus Pai de Jesus Cristo, no Deus da Bíblia. A nossa fé tem que estar em Deus. Se queremos que a nossa fé seja uma fé vitoriosa, mantenha a sua fé firme em Deus. Não é em uma denominação, não é em uma religião, é em Deus, o Deus Criador do universo. A palavra de Deus nos informa o que é fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 está escrito: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é isto, é um alicerce inabalável. Você às vezes ora a Deus, ainda não recebeu, mas você tem uma certeza inabalável de que Deus vai te responder, porque Ele promete na palavra dele. Você orou a Deus, às vezes está passando por um momento difícil, mas por ter orado a Deus e acreditar que Deus vai honrar sua fé, você permanece firme como um alicerce inabalável, acreditando que o Senhor Deus Todo-Poderoso vai te abençoar com a vitória. Essa é a fé que opera resultados. Essa é a fé que vê milagres acontecerem. Essa é a fé que opera a vitória na vida daqueles que creem. A palavra de Deus é nossa regra de fé. Quando damos ouvidos à palavra de Deus, aparece no nosso espírito uma certeza de que aquilo que a palavra revela nos pertence. Isto é o que é ter fé. É esta a fé que precisamos
ter em Deus. A nossa fé tem que estar em Deus, só nele. Ele não aceita dividir a sua glória com nenhum outro. Em Isaías capítulo 42, versículo 8, está escrito: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. O segundo passo da fé vitoriosa, conforme esse texto que nós lemos, é falar ao monte. Em Marcos capítulo 11, versículo 23 está escrito: Qualquer que disser a este monte. Nós temos que falar ao monte do problema, ao monte da miséria, ao monte da doença, ao monte da dor, que saiam de nossa vida. Nós temos que falar e crer que em nome de Jesus Cristo nós podemos expulsar o mal para bem longe da nossa vida. O que remove montanhas é a nossa palavra que falamos, crendo nas promessas de Deus. Quando nós falamos a palavra em nome de Jesus, quando falamos ao monte, os montes têm que ser removidos. O que remove montanhas é a palavra de Deus, não a nossa. É claro que a fé é necessária, ela é o primeiro passo para a vitória, mas se alguém der o primeiro passo e não der o segundo, a obra não será feita. Após termos fé em Deus, temos que falar à montanha. Costumo exemplificar assim: a fé é o combustível, a palavra é o veículo. Nenhum veículo anda sem combustível e nenhum combustível remove montanhas. Deus é um Deus de fé, isto é, Ele possui toda a fé. Ele é perfeito. No entanto, no início, quando o Senhor criou os céus e a terra, Ele não ficou dizendo para si mesmo que tinha fé para criar o que quisesse e que assim, numa hora dessas, criaria uma porção de coisas. Ao contrário, diz a Bíblia que Ele, o Senhor, agiu seguindo esses princípios que estamos estudando. E Deus disse, e o resultado nós sabemos. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Terceiro passo da fé vitoriosa: não duvidar em seu coração. Em Marcos capítulo 11, versículo 23 está escrito: e não duvidar em seu coração. Aqui está praticamente a chave de tudo. Você pode ter fé em Deus, falar ao problema que assim aconteça, mas se lá no fundo do seu coração, no íntimo do seu espírito, você duvidar, pode esquecer o que você determinou. Tenho observado que sempre que peço algo ao Senhor, ou quando determino que algo aconteça e não recebo, é porque lá no meu íntimo eu duvidava. Duvidar no coração é uma declaração interior de que realmente não cremos naquilo que estamos fazendo. A mente pode estar muito bem sugestionada de todos os modos possíveis, mas se o nosso coração duvidar, nada iremos receber. Vamos, portanto, ao quarto passo da fé vitoriosa: crer que se fará aquilo que diz. Em Marcos capítulo 11, versículo 23 está escrito: mas crê que se fará aquilo que diz. Esta é a consequência natural do terceiro passo. Se não duvidarmos no coração, devemos crer. E quem crê se expressa. Observe que aqui Jesus não está dizendo que devemos crer que receberemos aquilo que pedimos ou oramos, mas sim o que dizemos. Muitos dizem que crerão quando receberem a bênção ou virem algum sinal. Esta não é a fórmula bíblica para recebermos as bênçãos, pois se alguém vê, não precisa crer. Se quisermos receber o que a Bíblia promete, temos de agir
conforme as normas estabelecidas na palavra de Deus. Temos de crer que se fará o que falamos. Podemos dizer que crer é lutar contra as evidências negativas. Crer também significa acreditar que já está sendo feito aquilo que determinamos. Vamos agora ao quinto passo da fé vitoriosa. Tudo o que disser lhe será feito. Marcos capítulo 11, versículo 23, nos diz: e tudo o que disser lhe será feito. Este passo não é nosso, é do Senhor. Vamos recordar nossa parte no processo do recebimento das bênçãos de Deus. Primeiro, temos que ter fé, a certeza das coisas que se esperam em Deus, só nele. Ela vem por ouvir a palavra de Deus. A seguir, devemos nos dirigir ao problema e, com voz de autoridade, ordenar que saia da nossa vida. Ato contínuo, não podemos permitir que o nosso coração duvide. Em seguida, precisamos crer que aquilo que falamos nos será feito e então teremos a obra feita. Por quem? Certamente será pelo poder de Deus. A nossa posição de filhos de Deus é altamente privilegiada. Somos nós que fazemos a diferença. A bênção de que precisamos não depende mais do Senhor, e sim de nós. É diferente, não é? Pois bem, a nossa responsabilidade aumenta na proporção em que aprendemos a verdade.